Bom dia, querido aluno, você que nos assiste pelas redes sociais. Hoje são 27 de abril de 2024 e vamos dar continuidade ao estudo da nossa revista Soberania de Deus e as Adversidades Humanas, que trata ali do livro de Jó. Hoje estaremos estudando a quarta lição, cujo título é O Silêncio de Deus e a Esperança de Jó. Vamos imaginar a seguinte situação: você está passando por problemas difíceis na sua vida, talvez tenha perdido o emprego, ou alguma doença, ou algum problema familiar muito sério está o abatendo, e neste momento você clama a Deus e parece que Deus está em silêncio à sua realidade. Parece que Deus está apático àquilo que você está vivendo. Foi mais ou menos nesse contexto, vamos dizer assim, que ali se desenrolou a história de Jó. Perdeu seus bens, perdeu seus parentes, seus filhos, perdeu a sua saúde e diante os seus amigos também que estavam ali junto deles o acusavam, e diante disso tudo ainda tem o fato ali de que aparentemente Deus estava em silêncio, estava distante ali da realidade de Jó e ao sofrimento de Jó, distante dessas duas realidades ali. Vamos aprender essa lição que não é bem assim, que se desenrola na nossa vida, às vezes esse silêncio de Deus, às vezes esse distanciamento de Deus, quando estamos passando por problemas, passando por muitas dificuldades. O primeiro ponto dessa lição, nós temos o desejo de Jó encontrar Deus. Diante desse quadro que eu citei anteriormente, nós podemos imaginar que diante de tanta aflição, diante de tantos problemas, Jó desejou muito, mas muito mesmo, encontrar a Deus e obter resposta diante das suas dificuldades. E quantas vezes nós estamos passando por problemas, estamos passando por as mesmas dificuldades similares às que Jó passou, e aí recorremos a Deus buscando pelas respostas, e às vezes não as temos. Vamos ler o que diz aqui Jó 23, dos versículos de 1 a 7. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, ou seja, ele estava muito revoltado, ele estava muito chateado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me acharia ao seu tribunal. Exporia entre ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e atenderia ao que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contendaria comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Interessante que, ao ler esses versículos, algumas questões, algumas perguntas vêm à nossa mente. Quando lemos, por exemplo, ali, quando vemos ali o versículo 2, ainda hoje a minha queixa é amarga, a mão que pesa sobre mim é mais forte do que o meu gemido, nós podemos ver aqui que essa declaração nos mostra o estado em que se encontrava Jó, né? E aí eu pergunto a vocês, será que ele estava resignado, frustrado? Como é que estava esse estado emocional de Jó? Mesma coisa conosco quando estamos passando por tantas dificuldades, tantos problemas, que essa vida que nós temos aqui nesse mundo caído, perdido, acaba nos trazendo, acaba sendo resultante em nós. Tristeza, depressão, amargura, frustração. E esses foram os sentimentos ali que Jó estava sentindo. O versículo 3 nós temos: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal. Qual o desejo aqui muito claro de Jó? Era encontrar a Deus.
Mas fica também a pergunta, o que ele estava esperando encontrar em Deus, de Deus ali, caso o encontrasse. Essa também é uma questão muito forte em nossas vidas, porque quando passamos por problemas, dificuldades tão ruins, tão difíceis como essas que estão descritas aqui no livro de Jó, e nós buscamos a Deus, nós temos esse desejo de encontrar a Deus para encontrar o quê? Encontrar respostas, encontrar o porquê do que estamos passando. Algumas pessoas até fazem a distinção entre porquê e para quê, mas para mim é tudo a mesma coisa. O mais importante é que existem alguns objetivos, alguns propósitos que não nos são alcançáveis, não são explicáveis a nós, e nós temos que aceitá-los, confiar em Deus, ter fé em Deus, para que possamos passar por esses momentos de tempestade, né? Os versículos 4 e 5, ele fala, eu exporia perante ele a minha casa e a minha boca se encheria de argumentos. Eu saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me disse. O que Jó imaginava que aconteceria se ele pudesse falar com Deus? Qual era a sua expectativa? E qual é a sua expectativa quando você, diante dos teus problemas, procura a Deus? O que você espera de Deus nesse momento? A resposta, claro, falamos antes. O alívio, sim, com certeza. A cura dos seus problemas, das suas mazelas. Mas às vezes Deus não nos responde de forma direta e rápida, tão rápida como gostaríamos. Ele, no silêncio dele, ele age, né? E ele age da maneira dele. E por fim, os versículos 6 e 7. Porventura contenderia comigo com a sua grande força? Não antes atentaria para mim. Ali o reto poderia pleitear com ele, e eu seria absolvido para sempre do meu juiz. Qual era a esperança de Jó em relação à atitude de Deus ao ouvi-lo? E ele o via como um juiz implacável ou alguém que ouviria com atenção. São essas as expectativas que você tem de Deus, né? Esperando que Deus tenha uma atitude positiva diante do teu problema, esperando que Deus possa te ouvir, esperando que Ele possa agir de forma tão direta e contundente no seu problema, né? E aqui também ele pergunta, ele o via como um juiz implacável ou alguém que ouvia com atenção? Diante dos teus problemas, tu acha que Deus está te ouvindo com atenção ou está te julgando? Essas são questões que esses versículos nos trazem, que mostram um desejo, dentro desse desejo que estava embutido nesse desejo de Jó, essas respostas, essas visões, essas esperanças que são colocadas diante de Deus. Mas existe uma certa frustração ali, porque de imediato Deus não responde a Jó. Podemos então dizer com certeza, baseado nesses versículos, que existiram ali três questões ali que nós podemos abordar. Primeiro, a intensidade do desejo, né? O desejo de Jó encontrar com Deus era grande, era tremendo. Ele estava passando por um problema difícil, um problema complicado, que ele não tinha resposta, não sabia como resolvê-lo, estava faltando-lhe, às vezes, até a esperança ali para uma solução, para uma cura aos seus problemas, né? Então, nós temos ali essa questão da intensidade do desejo de Jó. Então, isso nos traz também nos remete ao fato que quando passamos pelos nossos problemas, sejam os mais simples, sejam os mais complicados, nós devemos também ter esse mesmo desejo, um desejo intenso, uma busca intensa, né? Procurar a Deus em todos os momentos, procurar a Deus em todas as situações, esperando com esperança, com fé, com amor, sabendo que Ele está atento e Ele está olhando a nossa causa, olhando o nosso problema.
Outra questão muito importante que temos aqui também é o propósito da busca, né? Jó não queria buscar a Deus somente por buscar. Ele precisava de respostas, ele precisava de soluções. E ele tinha um propósito, então, nessa busca. Entender de Deus o porquê daquilo tudo na vida dele. É lógico que, como falamos, o porquê não acaba não sendo o fator relevante nessa história, porque Deus tem os seus propósitos, a criação tem toda uma questão diferenciada no seu ser, né, no modo de ser, e às vezes nós não entendemos esse contexto todo, nós não entendemos os propósitos e os planos de Deus, mas mesmo assim podemos pedir a Ele: Pai, me ajuda a entender isso tudo, me ajuda a entender o porquê. Com certeza o silêncio vai ocorrer, com certeza Ele irá te responder no silêncio dele, né? E também existia uma expectativa de um encontro justo, um encontro entre ele e Deus, e que abertamente Deus estaria ali ouvindo. E às vezes, isso é muito interessante, o que nós mais precisamos e às vezes menos fazemos é simplesmente nos colocar diante deles e falar as nossas questões, colocar os nossos problemas, colocar as nossas dificuldades, abrir o nosso coração, porque eu sei que assim ele poderá nos ajudar, porque eu sei também assim que com esse gesto eu estarei me ajudando, liberando desculpe, queridos irmãos, liberando assim todo um peso que às vezes habita em nosso coração desnecessariamente. Então, o colocar na mão de Deus as nossas questões tem esses problemas. E é interessante que, buscando aqui na palavra de Deus, nós temos exemplos como Davi, os salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 22, né, onde Davi sempre colocava nas mãos de Deus as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades. Temos Jesus também no Getsemane, lá em Mateus 26, 36, 44, clamando a Deus. Então, temos lá em Mateus, né, mostrando lá Jesus clamando a Deus diante do problema que ele estava ali por passar, né, colocando as suas aflições para Deus. Temos o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel, suas dores, suas tristezas, suas frustrações. E em todos esses pontos aí nós vimos que Deus sempre esteve atento. Deus sempre respondeu a cada um deles. No caso de Jesus, apesar dele estar ali suando sangue, dele estar aflito, existia um propósito, o propósito de Deus para toda a humanidade, para a salvação. E a humanidade de Jesus Cristo ali tentando falar mais alto. Mas mesmo assim, Deus estava atento. Deus não abandonou Jesus Cristo naquele momento. A confiança na justiça divina. É interessante que, apesar disso tudo, Jó nunca perdeu a sua confiança em Deus, ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Quando lemos lá em Jó 23, capítulo 23, versículos 10 a 2, nós vemos: Mas ele sabe o meu caminho, e se me provasse seria como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no íntimo as palavras da sua boca. É interessante que nós vemos aqui o quanto Deus, enquanto Jó, e ainda assim tentou se permanecer como justo. Ele já tinha uma vida de justiça, Deus já se alegrava da vida dele, e mesmo diante daquelas dificuldades, ele não perdeu essa sua justiça, ele não perdeu essa sua condição. Ele faz aqui o uso da metáfora do ouro que precisa passar
pelo fogo para ser refinado. Ele usa aqui essa metáfora, nos mostrando que às vezes as dificuldades elas têm esse lado positivo. É no momento da nossa crise que nós encontramos soluções, é no momento da nossa crise que nós saímos da nossa zona de conforto e conseguimos dar um passo além, conseguimos ser pessoas melhores, né? E é isso que ele conta aqui, o ouro que sai refinado, que sai purificado após passar pelo processo. Os versículos 11 e 12 mostram ali a fidelidade de Jó, né? Ele coloca para Deus ali essa questão, dizendo, olha, eu sempre fui justo, eu sempre procurei andar nos teus caminhos, né? Mas olhando como um todo aqui, né, nós podemos ver, podemos tirar algumas questões para as nossas vidas. Primeiro é a confiança em meio à incompreensão, né? Nós vemos ali que o silêncio de Deus trazia ali, aparentemente mostrava que Deus estava incompreendendo as questões de Jó. Sabemos que isso não é uma verdade. Sabemos que Deus estava atento sim à realidade. Mas era essa a impressão que era causada a Jó ali pelo silêncio de Deus. E fica aqui a pergunta, como podemos aplicar essa confiança em Deus, que Jó, mesmo assim, mesmo passando por essa questão, ele confiava em Deus, mas como podemos aplicar essa confiança em nossas vidas, quando enfrentamos situações que não fazem sentido, quando a gente começa a se questionar o porquê, e começa a ver essas questões na nossa mente, como ainda assim eu posso manter vivo em meu coração, no seu coração, essa confiança inabalada em Deus? Irmãos, essa é uma resposta difícil de se dar. Tem que acreditar. É interessante que ter fé é acreditar naquilo que não se vê, naquilo que não se prova. Então, querido irmão, é confiar, é acreditar, é ter fé, é saber que em um determinado momento ou não, a tua resposta poderá vir ao teu coração. Eu falei que ou não, mas a realidade é que quando eu olho para a minha vida, todas as questões que eu tive com Deus foram respondidas ou estão sendo respondidas ainda em Deus. Porque é muito diferente eu ouvir um simples sim, um simples não, ou uma simples justificativa. Só que a vida não é assim. O processo da vida é mais longo. O processo da vida é mais complexo. E às vezes as respostas elas são longas. Depende de muito entendimento, depende de muita observação sobre o contexto todo, do que aconteceu no passado, do que tem acontecido no presente e também sobre as expectativas do futuro, né? Temos também como uma outra reflexão aqui a provação como processo de refinamento, né? Como é colocado ali por Jó, ou a metáfora do ouro, né? E podemos fazer a seguinte maneira: de que maneira, né? Vocês podem fazer a seguinte pergunta, né? De que maneira essas provações as quais nós passamos podem nos tornar mais fortes espiritualmente? Querido irmão, a fé é um ponto que nos ajuda a crescer, a amadurecer espiritualmente, sim. Mas é no momento da crise, como eu falei antes, eu posso encontrar soluções porque eu vou estar mais sensível a buscá-las, né? Não vou sair da minha zona de conforto, vou aprender e para isso eu preciso estar com o coração aberto ao novo aprendizado e assim poder ir além, e assim poder dar um passo além. Então acredito sim que toda provação, todo momento, toda crise em nossas vidas, ele tem esse papel de nos ajudar a sermos melhores. Mas é lógico, depende da minha parte também. Como eu falei, preciso estar com o coração aberto
preciso estar atento, preciso fazer uma reflexão na minha vida, preciso fazer aquele momento espiritual em que eu paro no meu silêncio e vou refletindo essas coisas, o que chamamos de meditação. Então é muito importante assim que a gente esteja aberto para que nesse processo a gente possa aprender e deixar ser refinado. Integridade e confiança é outro ponto aqui que nós podemos abordar também. E fica aqui a seguinte pergunta: como a nossa busca por viver de acordo com os princípios bíblicos pode fortalecer nossa confiança na justiça em Deus e em tempos difíceis? Isso aqui é simples de responder, porque a nossa busca de viver de acordo com a vontade de Deus, alinhado com os desejos de Deus, nos provoca a ter um relacionamento direto com Deus. E aí, a partir do momento que temos esse relacionamento direto com Deus, nós passamos a viver essas questões na nossa vida. Nós passamos a ter mais força, mais fé, mais confiança e suportamos melhor os tempos de adversidades, porque aí nós temos um fator muito importante na nossa vida, a experiência. A experiência de ter vivido questões passadas com Deus e vermos o quão Deus foi fiel a nós e nos ajudou. E é por isso que existe até aquele exercício que muitos indicam, eu indico aos irmãos fazerem também, é pegar uma folha de papel, um caderno, e escrever ali todas as suas bênçãos, conforme diz o hino, né? Conta quantas bênçãos, né? E escrever todas elas ali, se você for capaz. Mas se não for, escreva aquelas que você se lembra. E no momento de dúvida, volte a esse papel e leia. E agradeça a Deus. Seja agradecido a Deus. A aparente indiferença de Deus, né? Nós temos lá a referência de Jó, capítulo 24, os versículos de 1 a 12. E é interessante nós entendermos aqui nessa parte da lição, né? Que apesar da nossa visão limitada que nós temos, que nós temos sobre os problemas, sobre a indiferença, a aparente indiferença de Deus diante de todas essas questões, que nós nos perguntamos, né, quando isso acontece, que apesar disso tudo, a natureza de Deus não reflete isso. Deus é amor, e tanto é amor que Ele se preocupa com você, por você, foi que Ele um dia deu o Filho dele amado para que estivesse aqui morrendo na cruz por você. Vamos ler os versículos de 1 a 12 de Jó 24. Porque Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que conhecem não veem tais dias. Aos que remove os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto saem, esses para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e rabiscavam a vinha. Passam-lhe a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas nas montanhas são malhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma o penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso por anormal. Isso aqui ele está relatando, né? Como os injustos, como os perversos, às vezes, acabam tendo vantagem sobre aqueles
que são necessitados. Essa semana tivemos a notícia de que, infelizmente, ladrões, vamos dizer assim, estavam roubando o dinheiro dos aposentados via débitos indevidos, já vindo descontado na folha de pagamento lá do INSS. E a sensação que nós temos, principalmente nesse país que nós vivemos, é que isso vai ficar desse jeito, por assim dizer, e não vai haver punição. E às vezes pensamos assim, Deus está indiferente a essas questões. Ainda mais olhando para o contexto do Brasil, onde nós vemos tanta injustiça sendo feita, onde nós vemos tantas coisas erradas acontecendo e pouca punição e pouca justiça, e quando há uma certa justiça nós vemos que não faz muito jus ao que seria necessário, e daqui a pouquinho o que rouba volta, é solto, é perdoado, enfim, essas questões que nós vemos aí, que nós vivemos todos os dias. Mas creia, queridos irmãos, Deus está atento assim a essa situação. E esses versículos, eles nos trazem isso. O versículo de 1 a 2, ele tenta mostrar ali a questão da aparente falta de juízo divino, do juízo de Deus diante dessas questões que acontecem nas nossas vidas diariamente, A exploração dos vulneráveis, que nos é mostrada ali nos versículos 3 e 4, é outro ponto também, O versículo 5 e 8, a luta pela sobrevivência dos oprimidos, Porque somos nós que precisamos sobreviver, precisamos viver de maneira digna, mas ainda assim garantir o sustento de nossos lares, garantir o sustento de nossas vidas, daqueles que dependem de nós e da nossa igreja também, E a violência e o clamor que aparentemente é ignorado, que nós temos ali nos versículos 9 e 12, Então esse é um resumo aí muito rápido aí sobre esses versículos de 1 a 12 de Jó 24. Diante de todas essas questões que nós vemos ali nesses versículos de Jó 24, nós podemos dizer que é muito importante que a gente tenha fé, que a gente ore e que nunca deixe de ter esperança. Esperança na justiça de Deus, esperança na providência de Deus. Nesse quadro todo que nós vimos hoje ali sobre Jó, nós vimos que apesar de todos os seus questionamentos, ele não deixou de ter esperança, ele não deixou de buscar a Deus, de ter fé, de querer falar com Deus. E quisera que nós pudéssemos ser iguais a Jó em todas as questões de nossa vida, não só nas grandes, porque é muito fácil eu me achegar a Deus quando estou passando por um problema tremendamente difícil. Mas é interessante que quando os problemas não são tão profundos assim, eu tendo a me esquecer de Deus e tendo a achar que sim, eu posso resolver tudo por conta da minha própria capacidade. Não, irmãos, não é assim. É lógico que nós devemos tentar, nós não devemos ficar de braços cruzados nessa vida, mas sim, nós devemos estar lutando com Deus, junto com Deus. Afinal, nós somos o Israel de Deus, aquele que luta com Ele, não contra Ele, mas junto com Ele, Então, esses são elementos importantes, para que nós não podemos cair numa... Desculpa, queridos irmãos, para que nós não venhamos cair em uma situação de desacreditar Deus ou de falta de fé, de falta de confiança. Não, queridos irmãos, nós temos sim que nos abastecer com esses 3 elementos que são importantes para a nossa vida. E assim nós chegamos ao final da nossa lição, onde nós vimos que aprendemos ali do desejo, da importância de termos um desejo tremendo de encontrar a Deus,
de buscar a sua face, um desejo que tem que vir do nosso coração, que tem que vir do nosso amor por Deus, né? De buscar nele respostas, mesmo sabendo que às vezes nós não vamos ter as respostas de maneira como nós entendemos que elas seriam, mas sim de que as respostas de Deus vão nos encontrar e nós, pelo discernimento, aprenderemos com ela e reconheceremos que Deus está nos respondendo às questões da nossa vida. Nós aprendemos também ali, né, da fidelidade, o quão importante é não deixarmos de sermos fiéis a Deus, né, ao nosso amor ao Deus. E quando eu falo de fidelidade aqui, eu estou falando de confiança, de amor, de fé, de querer ter um relacionamento e continuar esse relacionamento com Deus sem perder esse contato com Deus. Um aspecto muito importante aqui que nós temos, que está implícito ali naqueles versículos que nós temos ali, é a sinceridade também de Jó. A sinceridade que nos é necessária colocar para Deus, diante de Deus, aquilo que nós estávamos sentindo. Jó estava perplexo pelos problemas que ele estava vivendo. Ele vivia uma vida justa, uma vida íntegra, e de repente ele está passando por um caos em sua vida. Mas ainda assim, ele, diante da sua perplexidade, honestidade, colocando aquilo diante de Deus, não pecou. E assim tem que ser com nós também, conosco também, né? Sermos sinceros, colocarmos para Deus nossas insatisfações, nossas frustrações e pedir a Ele que nos ajude a encontrar o caminho, as respostas, que nos ajude a encontrar a paz com Ele, né? Para que assim possamos dar esse passo adiante, para que assim possamos ser refinados como ouro e crescermos mais como pessoas, crescermos mais espiritualmente. E é esse o desejo do meu coração, né? Eu, pastor José Augusto, que você compreenda isso, né? Nesse momento de aflição que você possa estar passando agora ou não, né? Todos nós temos nossas questões escondidas, né? Ou aquelas explícitas, né? Mas que em todas elas nós possamos aprender a nos colocar diante de Deus, a ter fé, a ter esperança e não desistir dele jamais. Obrigado você que nos assistiu. E nos procure na igreja, venha participar conosco presencialmente. Amém.